sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Pai do Senhor, Lore, Deus te abençoe. Pai do Senhor, Gabi, Douglas. Pai do Senhor, Isabelle, Azaf, Yara, Robson. Deus abençoe vocês. Graças e paz a todos aí, meu irmão. Pai do Senhor, irmã Rosa, Deus te abençoe. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Pai do Senhor Wendel, Pai do Senhor Elisa, Mimi, Enzo, Deus abençoe vocês. Meus pais ainda, Elisa, Mimi, Elisângela. Ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graças, Pai, Gisele. Pai do Senhor, Gisele, tava com saudade de você. Deus abençoe a sua família. Aleluia. Novo Moto G5. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe aí, né? Cada filho, cada família representada. Deus abençoe, né? Os filhos do Senhor. Amém? Para dar início, né, à nossa live,
Vamos começar com a nossa oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Nesse momento eu te peço perdão, Pai querido, pelas coisas que eu fiz e o Senhor não se agradou. Te peço perdão pelas palavras, Senhor Jesus. Limpa meu coração, Pai. Dá um novo coração. Um coração, Pai, transbordado de amor. Um coração, Pai querido, que seja, Pai, com alegria, Pai querido, de estar te servindo, Pai querido. Muito obrigada que o Senhor se faz presente na minha vida, Pai. Ser, Pai querido, na vida dos meus irmãos que estão assistindo agora a sua live, Pai. Pai querido, que estão agora tirando esse momento de dizimar, Pai querido. De tirar esse tempo para escutar da Tua palavra, se alimentar espiritualmente. Pai, ser com cada um. Pai, abençoa cada família, Pai, dando saúde, dando paz. Pai querido, que possa estar colocando cada anjo, Pai, ao redor dessas famílias, Senhor, que não deixe que nenhum mal venha acontecer, Pai. Ser agora, Pai querido, com o nosso pastor Alberto, Pai, toma a vida dele. Pai querido, que ele possa estar sempre fazendo a Tua vontade de não querer dele. Pai querido, que ele venha, Pai, ter esses pensamentos para contigo, Pai querido. O pensamento puro, Pai. O pensamento, Pai, de estar evangelizando. O pensamento, Pai querido, de estar ganhando mais alma para Ti, Senhor Jesus. Ser na vida dele, abençoando, guardando. Coloca os anjos ao redor dele, Pai. Não deixe que nenhum mal venha acontecer com ele, com o seu carro. Pai, onde quer que ele passe, Pai, cega do inimigo, Pai. E que ele venha sempre fazer a Tua vontade, Pai. Porque sabemos, Pai querido, que quando a gente faz a Sua vontade, o Senhor completa, o Senhor satisfaz, o Senhor faz tudo, não deixa faltar nada, Pai querido. Que devemos sempre agradecer por tudo, até mesmo nas nossas lutas, Pai querido. Sabemos que sem Ti nada somos, Pai querido. Te agradeço por tudo, Pai. E aqueles que irão entrar, que o Senhor possa já estar abençoando, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, né, a todos. O nosso culto presencial está sendo uma bênção. Amém. Né? Está sendo uma bênção, meu irmão. Eu estou falando isso e de repente você deve estar pensando assim, o pastor está falando isso, né? Para nós irmos mesmo, não faltarmos, né? Eu estou falando isso para isso mesmo. Para nós irmos mesmo e não faltarmos. É algo interessante. No culto presencial, Deus me dá uma mensagem para quem está ali no culto presencial. Já na nossa live, Deus já me dá uma mensagem para quem está conosco na live. São palavras diferentes, são mensagens diferentes, né? Teve uma época que eu ficava pensando, Senhor, para fazer uma mensagem já é difícil, que dirá duas, mas Deus capacita. Amém. E Deus está me capacitando para trazer uma mensagem, o culto presencial e uma mensagem para a nossa live. Amém? Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos a passagem que se encontra em Lucas 28, do 28 ao 37. Olha, meu irmão, eu aprendi muito com essa passagem. Aprendi muito com o jumentinho. E eu quero estar dividindo essa mensagem com os irmãos. Lucas 19, do 28 ao 37. Eu aprendi muito. Esse animal me ensinou muito e muito mesmo. Amém? Amém. Que diz assim, o 28. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betefage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia, que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e o trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direi, porque o Senhor precisa dele. E indo os que havia sido mandado, acharam
como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando-o sobre o jumentinho aos seus vestes, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus, em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Para aqueles que não sabem, eu quero trazer algo interessante nessa passagem. Conforme eu falei para os irmãos, eu aprendi muito com esse jumentinho, né? De repente, nós aprendemos com algo que muitos nem esperam que nós possamos aprender. Nós entendemos que Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E se não tiver ninguém para usar, Ele vai usar as pedras. Até as pedras clamarão. E Deus usou esse jumentinho até mesmo para me ilustrar, me mostrar algo que de repente estava passando despercebido. Uma das coisas que me chama a atenção dessa passagem, ela se encontra parecida no livro de Lucas e no livro de Zacarias. Porque Jesus, olha só, uma das coisas que me chamou a atenção, por que Jesus monta em um jumento e não em um cavalo? Por quê? Por que Jesus monta em um jumento e não em um cavalo? Isso me chamou a atenção. Jesus é o Filho de Deus. Ao invés dele montar em um cavalo, ele monta em um jumento. Vamos entender? O cavalo era um animal de glória para os romanos. O jumento era um animal de glória para os judeus. Esse é um dos motivos de Jesus montar em um jumento. Também, ao invés dele montar num cavalo, ele montou em um jumento. O nome jumento se encontra mais de 100 vezes na Bíblia. Mais de 100 vezes na Bíblia. Para o jumento não ser degolado, teria que sacrificar o cordeiro. Para esse jumento não ser degolado, o cordeiro teria que ser sacrificado. Imagina você montar em um animal que ninguém ainda não tinha sido, que ninguém ainda tinha montado nele. Imagine. Alguns costumam dizer que é animal selvagem, né? Outros costumam dizer que tem que amansar o animal. Para amansar um cavalo é difícil. Imagine amansar um jumento. Jumento e burro são os animais que têm uma personalidade forte. Quando eles cismam de empacar, de não andar nem para frente nem para trás, meu irmão, é difícil fazer esses animais andar. Imagine um animal que ninguém montou. Eu tenho um certo conhecimento até mesmo com esse tipo de animais, porque quando eu era pequeno, né, onde eu morava, tinha bastante cavalo, tinha bastante burro, tinha jumentos. E o jumento, só em botar a mão nele, muitas vezes ele já é amansado.
ele já ficava assustado. Imagine um jumento que ninguém havia montado nele, alguém chegar e montar nesse jumento. E uma das coisas que me chamou a atenção, que Jesus não precisou bater e nem amansar o jumento. Agora imagine você montando naquele jumento que Jesus montou. Quando não conseguia domar um jumento, as pessoas prendiam ele em algum lugar para ele morrer. Agora você está começando a entender a história. Jesus fala assim para o discípulo assim, ó, não tinha visto o jumento. Jesus fala assim, olha, na entrada da cidade, em tal lugar, assim, 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 terá um jumento amarrado. Pode pegar aquele jumento. Se alguém lhe perguntar por que vocês estão pegando aquele jumento, ou soltando aquele jumento, vocês falam que o mestre vai montar nele, ou o mestre precisa dele. Aquele jumento se encontrava na condição já de morte. Não é que o jumento estava doente, não é que o jumento estava com sede ou que estava com fome, mas as condições que a qual colocaram aquele jumento ali, o intuito era que o jumento viesse morrer com o tempo. Porque uma das coisas que eu quero conversar com meus irmãos, eu quero até mesmo passar para os irmãos, por isso que o dono do jumento não questionou muito quando os discípulos pegaram o jumento. Primeiro, o jumento era dele. Imagine o camarada sendo dono do animal e ver alguém pegando aquele animal, soltando aquele animal ou levando aquele animal consigo. Primeira coisa que a pessoa vai falar assim, não, esse animal é meu, você não tem que levar. Por que o dono do animal, quando vê os discípulos soltando ou até mesmo pegando um animal, não questionou essa situação? Não falou que o jumentinho era dele e que os discípulos não podiam pegar. Na realidade, aquele jumento não servia para nada. Ele foi deixado ali para morrer. Esse que foi um dos motivos do dono não questionar, não falar que não vai levar, que o animal é meu. Porque aquele animal, ninguém conseguiu domar aquele animal. Jesus, quando fala sobre o jumento, ele foi específico. Ele escolheu o jumento. Ele escolheu o jumento que já estava à beira de ser levado à morte. Ele não estava à beira da morte. Mas, ao passar dos dias, ele ia ficar preso ali. E as pessoas que a qual via um animal daquela forma preso, deixava, porque sabia que aquele animal não tinha jeito, não tinha como domar, não tinha como cuidar daquele animal, não tinha como botar aquele animal até para fazer os afazeres. E aquele animal iria morrer ali. Era comum isso acontecer. E Jesus fala assim, olha, vai em tal lugar, na entrada dessa cidade, vocês irão encontrar um jumento lá. Mas pastor, não estou entendendo. O senhor falou que aprendeu muito com esse jumento? Não entendi. O que o senhor está querendo dizer? No decorrer da história, nós vamos aprender. Imagine algo interessante. A palavra de Deus fala que antes de nós aceitarmos em Jesus, nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos condenados realmente e passar os nossos dias na eternidade, mas não com Cristo. Aí Jesus olha dos altos céus, Deus olha lá do alto céu e fala assim, ei, aquele ali não, aquela ali não, aquela ali
eu escolhi. Imagine Deus olhando para você, olhando para mim, olhando para a pastora e falando assim: não, aquela ali não, aquele não, aquele eu escolhi. Eu acabei de falar para você que Jesus, antes mesmo de ter o contato físico até mesmo com aquele jumento, Jesus já sabia que aquele jumento estava para morrer, que aquele jumento ia ficar ali até a morte dele chegar. E Jesus, mesmo antes de ter o contato físico, fala assim: olha, aquele jumento não, aquele animal não. E Deus do alto céu olha para nós e fala assim: não, Alberto não, Cecília não, aqueles dali eu escolhi. Deus do alto céu olha para você e fala assim: não, fulano, Bertano não, aquele não, aquele eu escolhi. Eu comecei a entender como Deus é específico, como Jesus é específico. Quando Jesus olha do alto céu, quando Deus olha do alto céu, Ele escolhe as pessoas. Meu irmão, fique maravilhado, fique agraciado. Deus te escolheu. Amém. Imagine quando Deus escolheu você. Você estava preso. Meu irmão. Preso nesse mundo. Preso no pecado. Preso nas concupiscências. Tudo que a qual te prende estava naquele momento, quando Deus te escolheu. E Deus fala assim: não, aquele ou aquela não. Aqueles são meus. Você estava desprezado por todos, como aquele jumento. Eu estava desprezado por todos, como aquele jumento. Eu estava condenado à morte. Você, antes de aceitar Jesus, você também estava condenado à morte eterna. Não é só a morte física, não. Morte eterna. Mas Ele me escolheu. Mas Ele te escolheu. E acabou com o seu desprezo. Você não é mais condenado à morte, meu irmão. Deus envia um anjo para matar Balaão. Uma outra história. Deus envia um anjo para matar Balaão. Porque Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. No meio do caminho, quando Balaão está indo em direção para poder amaldiçoar o povo de Deus, no meio do caminho, a mula que a qual ele estava, até mesmo sentado sobre ela, ela empaca e ela não anda. E Balaão começa a bater na mula, a ponto de Balaão ficar nervoso com a mula. Em dado momento, a mula fala assim para Balaão. A mula falou para Balaão. Talvez vocês que não conhecem a história devem estar falando isso. A mula falou para Balaão. Esse pastor está maluco? Animal fala. A Bíblia diz que a mula falou para Balaão. Balaão, por acaso, eu já fiz isso contigo? Eu já empaquei alguma vez? Eu já não... você me tocou para poder andar e eu fiquei parado? Fiquei parada? Balaão, eu estou empacado, Balaão. Eu não vou para frente, Balaão. Porque se eu der mais alguns passos, você pode até não estar vendo, Balaão, mas tem um anjo ali com a espada esperando para quando você passar, ele arrancar a sua cabeça fora, Balaão. Deus usando uma mula, meu irmão. Deus, quando quer, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Quando a mula fala com Balaão, Balaão automaticamente sabe o que ele faz? Ele se assusta e olha, e ele viu que o anjo estava esperando ele passar para decapitá-lo. Deus usando mais uma vez os animais.
Através da mula, ele veio fazer cumprir o que está escrito em Zacarias 9:19. Zacarias 9:9. Balaão jamais poderia amaldiçoar. Zacarias 9:9. Balaão jamais poderia amaldiçoar um povo ou alguém que Deus abençoou. Meu irmão, fala assim para você mesmo: olha, nenhuma praga chegará. Nenhuma praga. Nenhuma praga chegará na minha tenda. Na minha tenda. Aí você fala assim, ó, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu já sou abençoada. Porque eu já sou abençoada. Ô, glória. Porque Deus me abençoou. Porque Deus me abençoou. Então nada, meu irmão, nada pode chegar na tua tenda. Amém. Balaão jamais poderia amaldiçoar aquele que Deus havia até mesmo abençoado. E se ele insistisse, quem ia ser amaldiçoado era ele. O anjo ia arrancar a cabeça dele fora. No texto de Lucas 19, no versículo 35, aconteceu um milagre. Como pode um homem montar em um jumentinho ou um jumento, que a qual não havia sido amansado? E quando Jesus monta nesse jumentinho, o jumento fica manso. Meu irmão. Quando Jesus veio ali me libertar, me tirar até mesmo da morte eterna, ele veio de uma tal forma que me amansou, que te amansou. Esse jumento dessa história não quer dizer que nós somos jumento, não é isso que eu estou falando, não. Esse jumento veio simplesmente para mostrar como era a nossa história, o que já estava predestinado para nós. Nós estávamos predestinados a morrer, a padecer, e morrer tanto fisicamente quanto espiritualmente, ter morte eterna. Esse jumento simplesmente ele veio para mostrar para nós qual seria o nosso destino. Você sabe como é que amansa um jumento? Na primeira semana você leva... Na primeira semana você começa a passar a mão na cara do jumento. Isso é para você domar o jumento. Para você domar um jumento é dessa forma. Primeira semana, ela de segunda a domingo, vamos imaginar, ou de segunda a segunda. A primeira semana você passa a mão na cara do jumento. O jumento tem que sentir confiança em você. O jumento tem que sentir confiança em você. Na terceira semana, na segunda semana você coloca um tapete sobre ele. E você não pode deixar ele perceber que aquele tapete será usado até mesmo para você montar nele. Na terceira semana, você coloca um arreio nele. É passo a passo. Já estamos caminhando já para quase um mês. Na quarta semana, você sobe nele, mas não quer dizer que ele vai andar. Tu vai subir nele, mas não quer dizer que ele vai andar. Se não andar, você tem que fazer tudo de novo. Se você subiu na quarta semana e ele não andou, você vai ter que fazer tudo de novo. Só que Jesus
mandou pegar o jumento. E Jesus não tinha feito nada disso. Jesus não amansou, Jesus não passou a mão na cara do jumento, Jesus não colocou o tapete sobre o jumento, Jesus não fez nada disso. Jesus simplesmente falou: pega o jumento. Quando os discípulos pegaram o jumento e trouxeram até ele, Jesus montou sobre a vida dele. Mas uma das coisas que me chama a atenção em relação a isso, o jumento sabia que Jesus tinha um chamado para ele. O jumento sabia. O jumento sabia que Jesus precisava dele naquele momento. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu levei para entender o chamado que Deus tinha sobre a minha vida. Nós, muitas vezes, não entendemos o chamado de Jesus em nossas vidas. Muitas vezes não entendemos mesmo. O jumento estava amarrado, porque ninguém não queria nada com o jumento. E ele iria morrer. Sabe por que Jesus insiste em mim e em você? Ele vê o que ninguém consegue ver, meu irmão. Jesus insiste em nossas vidas, porque ele consegue ver algo que ninguém consegue ver. Vou trazer algo aqui, ó. Jesus andou com o traidor e ninguém queria andar, mas Jesus andou. Jesus andou com Judas. Imagine você sabendo que a pessoa é uma traíra ou é traidor. Você vai andar com ele? E Jesus sabia que Judas era assim. E Jesus andou. Jesus sempre insiste em nós, meu irmão. Jesus quer andar com você, meu irmão. Da mesma forma que quer andar comigo. Tinha discípulo que não queria andar com Jesus, mas tinha um discípulo que adorava andar com Jesus. Amém. João era um deles. Glória a Deus. Quero falar algo para você. Quem anda com Jesus é livre. Amém. O jumentinho foi andar com Jesus, ficou livre. Saiu da condenação de morte. Ficou manso, humilde, de coração. A palavra de Deus fala que Jesus fala assim: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Aquele jumentinho ficou manso, humilde. Ei, eu fiquei manso, humilde. E a pergunta que eu faço: você quer também ficar manso e humilde? Amém. É um convite que Jesus está fazendo para você nessa noite. É só você querer andar com ele. O jumento sem Jesus estava preso, meu irmão. Mas o jumento com Jesus foi solto. Andar com Jesus é escolha. Ou você escolhe ficar preso, ou você escolhe em ser livre. Quero ser livre. Fala para você a si mesmo: eu sou livre. Sou livre. Eu quero andar com Jesus. Com Jesus. Meu irmão, não estou chamando você de jumento. Estou trazendo algo que simbolizou na minha vida e algo que a Bíblia deixou para nós entendermos de como nós estávamos condenados à morte. O jumento tem a natureza forte. De repente, você pode falar assim: ah, não, para mim agora não dá não. Eu não levo desaforo para casa. Ah, não aguento essas coisas não. Ei, o jumento também tem a natureza forte.
Mas a natureza de Jesus é mais forte ainda. É por causa disso que quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos manso, humilde de coração. Amém. Temos que parar de bater de frente com Jesus. Deixa Ele dominar o nosso ser. Nós temos que deixar Jesus dominar o nosso ser. Quando nós entendemos disso, eu tenho uma pessoa que eu conheço, e eu gosto muito. Ela fala assim mesmo: tu tá pensando que quando aceitar Jesus, eu vou ficar só ouvindo o que você tem para falar? Eu vou bater de frente mesmo. Eu não vou dar mole para você não. Vou ficar só ouvindo não. Eu quero falar algo para vocês. Quando nós aceitamos Jesus realmente, do fundo do nosso ser, Amém. Sim. do fundo da nossa alma, sabe aquele homem que bate de frente? Sabe aquele homem que não aceita que fale nada? Sabe aquela mulher que muitas vezes também é brigona? Ei, quando você aceita Jesus realmente como seu único e suficiente Salvador, Jesus te amansa de tal forma que muitos vão falar para você assim: ó, você tá bobo, hein? Você está bobo, hein? Você não era assim. Verdade. Muitos vão querer até te provocar para ver se você tem alguma reação. Meu irmão, mas quando acontecer isso, sabe o que você tem que falar? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Glória a Deus. Você sabia? Vou ser sincero. Muita gente tem que orar por mim. Muita gente. Porque da forma com que eu era, eu não aceitava muitas coisas. Com certeza, se Deus não tivesse mudado o meu ser, a minha vida, meu irmão, muitos desaforos que hoje eu aceito, eu não aceitaria. Provavelmente, teria muita gente com a cara quebrada. Ou até mesmo eu também ficaria com a minha cara quebrada. Mas sabe quando eu aceitei Jesus, Jesus falou assim: ei, tudo se fez novo, filho. Nova criatura tu é. Sabe o desaforo que você não aceitava? Os insultos, as calúnias. Ei, a partir de hoje você vai aceitar. Porque se faço tudo novo na sua vida. Ei, você não é mais aquele jumentinho que ninguém podia colocar a mão, que ninguém podia até mesmo alisar. Ei, a sua vida, quem mudou foi eu. Tu és meu e eu sou teu. Amém. Hoje, Alberto, hoje, Cecília, eu quero que você aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que Jesus está falando para os irmãos? Seja manso e humilde de coração. Quer dar o reino do céu? Seja manso e humilde de coração. Você, querendo levar as coisas no peito, levar da forma com que você acha que é certo, sabe para onde você vai parar? No abismo eterno. Irá perder a sua alma. Eu estou falando isso para crente e não crente. Entenda isso. É para crente e não crente. Ou você é manso, humilde de coração. Ou então, meu irmão, tu não vai cantar assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Você não vai cantar assim. Pode ter certeza. E isso aconteceu com aquele jumentinho. Meu irmão. Quem sabe o que é melhor para você é Jesus, meu irmão.
Abra mão dessa natureza. Pior do que a do jumento, muitas vezes. Muitas vezes nós temos uma natureza pior do que a do jumento. Não arredamos, não aceitamos. Nada pode falar conosco. Tudo que fala, vou bater de frente, eu não vou dar mole. Está na hora de nós realmente deixar a natureza de Cristo sobressair em nossas vidas. Está na hora. Quer ir morar no céu? Essa é a hora de você fazer uma mudança total na sua vida. Está na hora de parar de ficar confessando para as redes sociais. Confesse para Deus os seus problemas. Confesse, olha, Senhor, eu tenho uma natureza dura. Eu tenho a natureza difícil. Eu não gosto de dar mole para ninguém. Mas, Senhor, Tu sabe que eu quero mudar. Mas eu não consigo. Mas eu quero mudar. Isso já é um grande passo para que a sua natureza venha mudar, meu irmão. Confesse para Jesus: não vivo mais eu, mas Tu vive em mim. Entrega para Jesus. Diga para Ele: tome o controle da minha vida. Fale para Jesus assim: tome o controle da minha vida. Agora eu vou repetir de novo para você repetir aí do outro lado. Jesus, tome o controle da minha vida. E eu vou te falar mais. Seja mais dependente de Deus. Dependa mais de Deus. Em tudo que você for fazer. Em tudo que você for falar. Dependa de Deus, meu. Será que não foi difícil para o jumento? Jumentinho? Também não vai ser fácil para você. Como também não é fácil para mim. Mas algo que eu quero falar para você. O jumentinho cedeu a Jesus. E na noite desse dia eu te convido você a ceder mais a Jesus. Para que Ele tome controle total e absoluto da sua vida, meu irmão. Ceda mais a Jesus. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa história. Muitas vezes tem pai, tem mãe, tem tio, tem conhecido, tem um parente, o que for. Quando as pessoas fazem alguma coisa assim de errado, ou tem a dificuldade de aprender algo, as pessoas falam assim, ó: tu é um jumento, tu é um burro. Não é isso? Mas olha só, eu quero trazer algo para você. O jumento dessa história tem muito para nos ensinar. Esse jumento não foi tão burro. Esse jumento não foi tão jumento. Ainda digo mais, esse jumento ficou famoso, meu irmão. Já se passaram mais de 2000 anos. E até hoje nós falamos sobre esse jumento. Eu quero trazer algo para você. Se você entregar sua vida a Jesus, deixar Ele controlar mesmo, totalmente, literalmente, você vai ficar famoso. Você vai ficar famoso, mesmo depois de morto. As pessoas vão falar assim: olha, eu conheci um homem, eu conheci uma mulher de Deus. Eu conheci um homem que, além de ser usado por Deus, era de Deus. Mas mesmo que se você não for usado por Deus, as pessoas vão lembrar de você e vão falar assim: eu conheci um homem ou uma mulher. Ele não era usado por Deus, mas ele era de Deus. É isso que nós temos que entender.
É isso que nós temos que refletir. Ei, o jumentinho foi usado por Deus e ficou famoso. E eu quero falar algo mais ainda para você. Você não vai ficar famoso se você entregar a vida para Deus. Mas pastor, o senhor acabou de falar que nós iríamos ficar famosos. Eu quero trazer algo mais profundo além disso que eu estou falando. Você não vai ficar famoso. Você não vai ficar famosa. Você já é famoso. Amém. Você já é famosa. Mas pastor, como assim, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender agora com a resposta que eu vou te dar. Sabe por que você já é famoso? Sabe por que você já é famosa? Porque um dia você irá morar com Deus. Irmão, entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Tudo o fará até te levar para o céu. Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Que venhamos aprender até mesmo com esse animal. Que venhamos a entender que a nossa vida tem que ser entregue totalmente direcionada a Deus. A minha vida e a sua tem que estar direcionada a Deus. Tem que estar entregue a Deus. Amém, meu irmão? Amém. E confia nele, que tudo ele o fará. Amém? Tu és fiel, Senhor. Aleluia. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar,
ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Amém, Senhor. Nós viemos entender, né? Que Deus é fiel a nós. E nós temos que ser fiel a Ele. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque entendemos que nós não estamos participando desse culto. Nós somos o culto a Ti, Deus. Nós te entregamos, Deus, esse culto a Ti. E que chegue como um cheiro suave às suas narinas. Que Tu venha se agradar de nós, ó Pai. Pai, tenha de misericórdia de nós. Continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Pai, eu te peço que todo espírito de enfermidade, Deus, se afaste da nossa casa. E que Tu venha nos guardar, nos proteger e nos livrar, Pai. Pai, eu te peço pela semana que está começando hoje. Pai, dá uma semana de bênção. Uma semana abençoada por Ti. Uma semana de vitória, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Pai, a semana dos seus filhos nas suas mãos. Deus, abençoa. Abençoe o seu filho. Abençoe o seu povo, Deus. Deus, e guarda e proteja. É que eu te peço, Deus, uma noite de sono também abençoada, guardada pelas suas santas mãos. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Dá um beijinho, um abraço dessa pessoa mais linda que esteja do seu lado. Amém. Deus abençoe a todos. E aqui, né, eu falo com vocês, né, a pastora, desejando para vocês bastante saúde. Muita, muita, muita saúde. E até coloquei aí nos comentários para vocês usarem a máscara, né? E agradecendo a vocês. Porque tá feio, tá feio. Vamos nos preservar, fazer a nossa parte. Não olhe para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho. Olhe para você. Cuide de você, para você ter muita saúde e a sua família também. Deus abençoe todos, todos, todos. Aqueles que entrarem depois, Deus abençoe cada um. E uma semana abençoada. E outra, esquecendo, quarta-feira teremos quinta-feira teremos a nossa live às 19h30, tá? Como foi a semana passada. Como foi na semana passada, tá? E no domingo teremos a nossa live às 18h30. Então o nosso encontro é
às quinta e domingo, tá bom? Conto com vocês. Deus Amém. abençoe. Fica com Deus.